Sessão ordinária de número 69 da Câmara Municipal de Laranjeiras, realizada em 19 de novembro de 2024. Vamos rezar um Pai Nosso, todos de pé. Coloca a ata em votação assim que liberado o painel. Caso algum vereador tenha alguma ressalva a ser feita, peço que se manifeste antes da votação, informando a linha da ata ser retificada. Juninho, James. É o que eu cabo, né? 2 metros. Tava sofrendo. Não serve, né? Aquela também, serventia é doente. Ela tem. Já que essa ela multiplicada. Eu não vou não. Não, viu? A senhora triplicada 3 vezes. É demais, Quem colocou tantas vezes ali? 3 vezes ali. João. Ata aprovada. Passo para o pequeno expediente. Passo para o pequeno expediente que seja lido.
Palestra com a presença do secretário de Igualdade Racial adjunto, Gabriel Lourenço, sobre o Dia da Consciência Negra e as... Sugestão dos senhores. Convido o palestrante ou algum dos senhores queria falar no grande expediente? Algum vereador quer falar no grande expediente ou já pode convidar, né? Pronto. E aí, se tiver alguma pergunta, depois vocês perguntam para ele. Convido nosso amigo Gabriel Lourenço, adjunto da Secretaria de Igualdade Racial, para falar sobre o Dia da Consciência Negra. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu quero saudar a mesa em nome do presidente da Câmara, o vereador Adriano. Saudar a todos aqui presentes, a plenária e que está nos assistindo em casa. É uma satisfação estar novamente nesta casa, a Casa do Povo, e que de uma forma tão sucinta e importante. Aproximadamente um ano atrás eu estive nesta casa, desse mesmo período, e retorno um ano depois com uma satisfação imensa e com o espírito de gratificação e realização pelo que a Secretaria de Igualdade Racial no município de Laranjeiras desenvolveu, trabalhou e realizou nessa aplicabilidade do que nós ainda usamos a usar como consciência negra. E, de uma forma sucinta, para a gente entender o que é a consciência negra, é claro percebermos que antes de qualquer consciência de cor, precisamos ter uma consciência de respeito. E é através dessa forma que os pesquisadores, os movimentos negros e todos os movimentos que abstraem dessa necessidade, perceberam e analisaram que a consciência ela não precisa ser apenas de cor, mas uma consciência de respeito com o outro, pela sua cor, sua religião, sua escolha de vida, pois é isso que faz o diferencial. E aí eu trago esse questionamento, porque toda palestra, todo depoimento e todo discurso, ele precisa de perguntas, porque são as perguntas que movem o mundo. Consciência negra, mas o que realmente significa? O dicionário, ele é claro quando diz que é ter noção da própria existência. Se eu existo, se eu tenho noção disso, então eu consigo ter consciência daquilo que é bom e ruim. Ponto. Já a filosofia, também a minha área, diz que consciência é a percepção daquilo que se passa dentro de cada ser humano. E essa percepção hoje ela é distinta e dividida em dois momentos: quilombola e aquilombamento. Consciência negra surge da luta contra o colonialismo e o racismo. Essa consciência negra ainda vem do período colonial, e a gente não vai aprofundar-se tanto, porque vimos isso muito na escola. Mas é interessante colocar como ponto, porque essa consciência ainda é batida constantemente. Então, as duas coisas devem ser juntas. A consciência negra que traz o orgulho, mas esse orgulho que traz a luta, até hoje, através das políticas públicas e os resultados que nós temos, principalmente da segurança pública. A cada 5 horas, 3 pretos são mortos.
O Dia da Consciência Negra é a data muito especial. Obviamente, Laranjeiras, no projeto de lei de 2018, foi colocado como municipal, feriado. E agora, depois do novo presidente, se tornou novamente, né, feriado nacional, já que o Brasil ele é praticamente 85% negro. Laranjeiras nós temos 90% disso. Mas o que é racismo? Racismo separa as pessoas? Sim. Racismo são pessoas que acreditam que são diferentes umas da outra. Mas o racismo, quando ele vem da palavra de raça, nós temos que entender que a raça ela é humana. Ponto. O que nos separa, entre aspas, é a nossa etnia, seja ela africana, oriental, indígena e assim sucessivamente. Mas entendermos que esse racismo ainda ele é impregnado nas nossas comunidades, nas nossas tradições, porque ainda se precisa-se de cada vez mais políticas públicas, independente de qual vertente seja, municipal, estadual ou até mesmo federal. E o que é o preconceito? É uma ideia que surge de alguém que não aceita o que o outro é, como o outro está e como o outro segue. Exemplo maior desse preconceito dentro da consciência negra, ou até mesmo da consciência de respeito, são as vestes. Inclusive, as vestes que estou hoje, chamadas de equeté e bata, que são vestes não de uma tradição religiosa africana, mas de uma tradição de um povo africano. É diferente. Os africanos, sejam eles qual religião que os segue, eles usam esse tipo de roupa porque faz parte da sua identidade cultural existente. E não só uma segregação religiosa, que isso também faz parte da quebra de paradigmas, dessa consciência e desse preconceito que precisamos ter. O equeté, que é o que eu estou usando, chamado por alguns também de chapéu, ele é tão quão importante uma coroa de um rei europeu. Tão quão importante como um torso judaico. Porque ele é o símbolo de respeito e de identidade de um povo, de uma nação, de um país. Então, o equeté ele vai mais do que simplesmente uma religião. É a identidade fracionada desse povo. E quando o assunto é consciência, a verdadeira consciência deve ser cultivada todos os dias em casa, na escola, nas ruas e principalmente dentro de nós. É o principal. E foi daí que a Secretaria de Igualdade Racial percebeu que essa consciência ela precisaria estar do interno para o externo. E como seria esse interno para o externo? Trabalhar nas salas de aula, nas escolas, porque é o nosso público-alvo e é esse público que vai alimentar-se de quebra de preconceito para levar para casa e quebrar em casa. E aí é quando nós entendemos que a Lei 10.639, que esse ano completa 21 anos de sua criação, era necessário ser aplicada. E aí começa a nova jornada da Secretaria de Igualdade Racial no município de Laranjeiras, a partir do dia 3 de novembro de 2023. Que nós chamamos hoje de Viva a Igualdade Racial, Viva não ao preconceito, pois foi através do dia 3 de novembro de 2023 que a igualdade racial em Laranjeiras, ela começou a trabalhar politicamente, corretamente, aplicando as políticas públicas de verdade, como pede até mesmo o Ministério de Igualdade Racial. E aí foi quebrando esses paradigmas de preconceito que começamos com a visita e parcerias com o projeto da comunidade quilombola Mussuca, chamada Cozinha de Vó, em novembro de 2023. Esse projeto, que ganhou vários prêmios já, ele trabalha o resgate de uma comunidade quilombola, o resgate da tradicionalidade de um povo africano, e com esse mesmo resgate, nós percebemos que poderíamos trabalhar com eles o turismo religioso, o turismo ecológico e também o fomento econômico para esta comunidade. Através de quê? Da Cozinha de Vó, que tem o plantio que os próprios
moradores, os próprios habitantes, plantam quiabo, plantam abóbora, plantam tomate, e a cozinha de vó vai comprar desses próprios produtores. Então, se eu planto 2, 3 pés de tomate, eu vou passar a plantar 5, 6, porque eu tenho alguém que vai comprar para isso. E produzindo isso na cozinha de vó, nós também trazemos o nosso turismo ecológico e a parte econômica, porque trazemos o turista para a comunidade quilombola. E isso, Laranjeiras também já está entrando no que nós chamamos do Rota Negra do Ministério do Turismo, trabalhando com que a Muçuca seja ponto principal de turismo na Rota Negra no Brasil e principalmente em Sergipe, como a primeira e maior comunidade quilombola que nós temos no nosso estado. Entendendo essa consciência negra que precisaria ser quebrada e apresentada à nossa comunidade, iniciamos a Semana da Consciência Negra de 2023, uma semana de oficinas, palestras afros nas escolas do nosso município, com oficinas de torso de identidade, oficinas de máscaras africanas, através de uma parceria junto à Secretaria também de Cultura e Turismo do nosso município. E aí é onde começamos o diferencial. Pela primeira vez em Laranjeiras, o gestor municipal encontrou-se com os líderes de matrizes africanas do nosso município, que são 28. E foi uma manhã de encontro com café para ouvir os anseios dessa comunidade tão esquecida, mas que é de tão suma importância para o nosso município, já que nós temos 28 casas de matrizes africanas em Laranjeiras. E foi uma manhã de produtividade, com diálogos, ouvindo anseios dessa população, e através disso, e graças aos senhores, foi que saiu 3 leis de suma importância e que Laranjeiras foi exemplo nos 75 municípios de Sergipe, além do estado. E nessa mesma semana tivemos a formação para os professores da nossa rede municipal, porque entendemos que quando formamos a nossa base, que são os nossos professores, eles são responsáveis por expandir esse conhecimento, quebrar esses preconceitos, dar essa consciência negra que tanto percebemos e necessitamos para as salas de aula, porque é do interno para o externo que podemos quebrar isso. E aí realizamos o primeiro Miss Beleza Negra estudantil nessa mesma semana. Em dezembro foi quando tivemos a visita de todos os terreiros, ou boa parte deles aqui, e direcionamos leis de fomento a essas políticas públicas que os senhores e senhoras aprovaram com maestria. Dentro desses 2 grandes projetos foi que deu o ápice que Laranjeiras está executando agora, nesse mês de novembro de 2024. E aí iniciamos o ano de 2024 com o primeiro sarau do projeto Café de Preto, dando ênfase a essa identidade que é viva no nosso município e que os nossos jovens, as nossas crianças, precisam entender e aceitar a sua etnia de cor, raça e, acima de tudo, o respeito da religiosidade negra que existe, que foi no encontro cultural, o sarau Café de Preto. Logo em seguida, nós nos reunimos com os 28 terreiros de Laranjeiras, percebendo essa necessidade de ouvir os seus anseios, e montamos o calendário festivo dessa comunidade, aonde os senhores e senhoras também aprovaram esse calendário festivo para que entrasse até mesmo dentro do orçamento do nosso município, dando voz e vez a essa comunidade que foi tão quão esquecida. E aí inicia o pontapé inicial para que Laranjeiras fosse conhecida em Sergipe através da Secretaria de Igualdade Racial. Foram as reuniões junto ao Ministério Público Estadual e a Coordenadoria de Igualdade e Promoção Racial, chamado de COPIE, para o projeto chamado Lei UE, que é a Casa do Saber. Que através desse projeto foi que começamos a formar, a instruir e a planejar, junto com os nossos professores da rede municipal, as ações a serem realizadas nas escolas para o novembro de 2024. E foi graças também às leis que os senhores aprovaram que Laranjeiras foi convidada pela comissão
Estadual de Direitos Humanos e Cidadania para apresentar essa lei e dar seguimento aos 74 municípios como a primeira cidade pioneira a exemplificar e a dar importância aos terreiros de matrizes africanas em Laranjeiras, colocando o primeiro dia municipal dos terreiros de matrizes africanas como lei e a Semana da Consciência Negra como obrigatoriedade dentro da grade curricular das nossas escolas, através da Lei 10.639, dando ênfase à importância dessa comunidade. E aí é onde a secretaria também começa a ser convidada pelos outros municípios a formar, esclarecer e apresentar essas leis apoiadas e aprovadas pelos senhores para servir de exemplo nos outros municípios, começando por Nossa Senhora do Socorro, através das formações para esses professores e gestores das redes educacionais de lá de Socorro. Logo em seguida, em maio, lançamos em Laranjeiras o projeto Ileiuê, aonde todo o auditório da UFES, que comporta 300 pessoas, foi preenchida principalmente com todos os professores da nossa rede municipal, pois os mesmos entenderam a importância do projeto e a importância da Lei 10.639 na sua aplicabilidade dentro das salas de aula. E quando foi em julho, tivemos a visita do Ministério de Igualdade Racial e também a entrega do carro que a Secretaria conseguiu através de um edital da PROIE, que é o projeto de introdução do Ministério de Igualdade Racial. Ganhamos o carro, mais alguns equipamentos para a Sala da Igualdade Racial, que foi um edital de equipagem. Logo em seguida, lançamos oficialmente o projeto Ileiuê dentro do Ministério Público Estadual, com nada mais, nada menos, a parceria de outras cidades que fizeram parte, como Barra do Coqueiro, Aracaju, Socorro e São Cristóvão. Em maio também executamos a tradicional lavagem das escadarias do Senhor do Bonfim, quebrando esse preconceito religioso e trazendo essa consciência religiosa que é tão importante pela quantidade de terreiros de matrizes africanas, seja elas Angola, Queto, Jeje ou Nagô, que existe no nosso município, fazendo ênfase a ser representada no Estado através da própria política pública. Em agosto, tivemos aprovado por esta casa, dentro do calendário, hoje lei, o que nós chamamos dentro das raízes africanas, o salubajé de rua, que assim como a Igreja Católica tem as suas procissões pelas ruas, agradecendo e pedindo as suas bênçãos pelos seus santos de devoção, as comunidades de matrizes africanas também fazem esse salubajé, que é pedindo graças, proteção e bênção para toda a cidade e aqueles que acreditam e têm fé no seu direcionamento. E aí iniciamos a nossa primeira formação aos professores sobre as formas pedagógicas de aplicabilidade da Lei 10.639 nas salas de aula, capacitando, formando os nossos professores para essa ação. Logo em seguida, também em setembro, iniciamos a nossa segunda formação mais aprofundada e planejando com esses professores todas essas ações de quebra de paradigma. E aí iniciamos as nossas visitas à Cozinha de Vó para as parcerias que seriam feitas juntos aos projetos que serão executados no 50º Encontro Cultural de Laranjeiras, fomentando a economia, a tradicionalidade e a identidade dessa comunidade que é tão viva na nossa cidade, que é a Muçuca. Tivemos a reunião com os professores para a Semana da Consciência Negra, que é projeto de lei no município, que começou a ser executada desde o dia 3 de novembro e será encerrada no dia 22. Sobre essa importância da aplicabilidade das leis e a importância da igualdade racial no nosso município, e percebemos que a igualdade racial não é apenas uma secretaria de terreiros, mas também uma secretaria de políticas públicas para os negros
e para aqueles que fazem essa identidade. Então, nos reunimos com os diretores das escolas, mostramos as leis que os protegiam, as leis que deveriam ser aplicadas e pedindo o apoio desses diretores para a execução constante e diária da Lei 10.639, junto com a parceria com a Secretaria de Educação, que sempre esteve de braços abertos e portas abertas para a Secretaria de Igualdade Racial e os seus projetos. E aí chega novembro de 2024 e começamos as ações realizadas durante o planejamento desse ano de 2024. Foram as ações das oficinas de máscaras africanas, de toços, palestras, esclarecimentos, a culinária africana, entre outros ênfases maiores. Isso em todas as escolas da nossa rede municipal. E aí eu trouxe alguns exemplos dessas escolas, como a escola Leonídio Leite, a escola Dom Pedro II, que está executando agora, essa semana, mas a escola da Pastora, a escola do Cedro, a escola da Mussuca, todas as escolas entenderam a importância e nos unirmos para mostrar o que era a consciência negra, entre aspas, mas uma consciência de respeito e uma consciência humana. E já que estamos falando de uma programação extensiva e através dessa apresentação do que a Secretaria de Igualdade Racial fez durante novembro de 2023 até o prezado momento de 2024, quebrando esse paradigma da consciência negra, mostrando que uma consciência humana inicia-se na sala de aula, que é a base e a estrutura que precisamos ter, que são as nossas crianças e os nossos jovens, segue um convite também aos senhores aqui presentes, que é a continuidade dessa Semana da Consciência Negra, que minha grande apoiadora e amiga Michele vai entregar a vocês, que é a programação extensiva até domingo dessa Semana da Consciência Negra. E esse convite, ele é recheado de identidades através quando selecionamos um cesto. Esse cesto que, dentro da ancestralidade, ele traz conhecimento e ele traz identidade, que é o cesto da Mãe Susana. E dentro dele nós temos a representatividade do Cabaú, que é a resistência do negro, e da foice, que conta a história de vivência desse negro. E dentro dela está toda a programação, que também vos falo, que a partir de amanhã iniciamos com o último Sarau Café de Preto, das 6 edições que foram realizadas esse ano, com a programação cultural e show artístico, mas, além disso, a reabertura do Museu Afro-Brasileiro de Sergipe, que é a nossa maior identidade. Seguindo com a nossa programação do Miss Beleza Negra Estudantil, Juvenil e também infantil, além da entrega da primeira edição do nosso concurso de poesias negras estudantil, fazendo o impulsionamento dos nossos estudantes à leitura, à gramática, mas também pesquisar a valorização e o respeito negro. E encerrando no domingo com a tradicional, com mais de 20 anos de tradição, a festa dos lambissujos e caboclinhos parafolclórico do conjunto. E já que falamos desse convite, nada mais claro do que encerrar com o que nós falamos em Yorubá, chamado Vuduna do Eji, que quer dizer obrigado, que é um dialeto africano, assim como nós temos o inglês, o francês e o espanhol. Obrigado. Antes de passar para os colegas vereadores, quero desde já também agradecer ao nosso amigo Gabriel por vir mais uma vez nessa casa, trazer informações contundentes, né, agregando valor para cada um dos vereadores. E fico também muito feliz, Gabriel, pelo trabalho que você vem fazendo à frente, né, junto com a Secretaria de Igualdade Racial, e a gente vê o seu desempenho no dia a dia, né? Gabriel costuma até dizer que para ele tem que ter 30 horas, que é um cara que não para, né? É um cara muito esforçado, e que você continue, Gabriel, se aprofundando ainda mais, né, nos seus conhecimentos, para que você possa compartilhar com os nossos colegas vereadores e toda a população laranjeirense. A palavra está franqueada aos senhores vereadores.
Questão de ordem, nosso amigo vereador José Carlos. Só gostaria de agradecer. O convite partiu de minha pessoa, mas com o aval de todos os vereadores que estavam presentes na sessão passada. E nada mais justo do que você fez aí, uma retrospectiva de 2023, de novembro de 2023 até 2024, e que nós vimos, ouvimos, escutamos que foi dado alguns passos positivos. Anteriormente, como você tinha falado, se comemorava municipalmente a consciência negra. E hoje todo o Brasil, vai fazer o primeiro ano, né, que é todo o Brasil, e é uma coisa que a gente preza por ser laranjeirense, por ter um quilombo, né, que é a Muçuca, por ter uma representatividade de nossa comunidade em mais de 80% de negros, né, mas que isso não diminui e nem aumenta o Laranjeira como todo, mas é através de pessoas como você e de outras pessoas. O projeto Ileaê, que já conhecia, tem a professora Anne e outras pessoas que fazem parte da Secretaria de Inclusão Racial. Eu acho que Laranjeira só tem a ganhar e tem de caminhar como vocês estão caminhando. A Câmara está aqui para dar o apoio necessário daquilo que for preciso na Secretaria de Inclusão Racial, e nós sabemos quem é Gabriel, quem é Michele, quem é outras pessoas que se congregam, se somam a esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, de parabéns. Muito obrigado. Obrigado. A palavra continua franqueada. Vereadora Cida. Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, a todos que estão nos assistindo. Eu só quero agradecer, Gabriel. Fico honrada com a sua presença, com a sua sabedoria, a aula que você nos deu. Muito obrigada, porque nós temos a cidade rica, entendeu? Rica em cultura. E hoje, eu digo, a secretaria existe, certo? Vocês, uma equipe muito boa, não é, Michele? Uma equipe maravilhosa, onde vocês mostram quem é Laranjeiras, o que Laranjeiras tem, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa cor. Muito obrigada, viu? Ok, vereadora Cida. A vereadora fez questão também de lembrar de Michele, né? Que é tique e teco, né? Onde tiver um, está o outro dentro. A palavra franqueada, a vereadora Marisete. Boa tarde, presidente, queridos vereadores e todos que estão assistindo essa sessão de hoje, boa tarde. Quero parabenizar a Gabriel, né, pelas explanações que você fez. É muito bonito, é muito bom, mas seria bom, Gabriel, que também Muçuca fosse contemplada com essas situações todas que eu ouvi você falando aí, porque nem tudo acontece na Muçuca, entendeu? Eu vejo aí uma separação, entendeu? Porque a única comunidade quilombola que existe é Muçuca, e lá não acontece todos esses projetos. E também eu queria fazer uma pergunta a você, se você já tem projeto para essa comunidade em 2025, algum projeto já tem, você já tem algum projeto, já tem alguma coisa preparada para 2025, pela Secretaria de Igualdade Racial, né? E é uma pergunta que depois você me responde, viu? E eu gostei também do seu traje, né? Simboliza o que realmente você é, o que você apresenta, né? E às vezes eu sinto até assim apresentado, porque você foi uma pessoa que falou, que entendeu um pouco da cultura, né? Sabe que existe muito preconceito, ainda existe muito preconceito. Quando se fala de comunidade quilombola, de quilombo, o povo acha que é o fim da picada, né? Tem um certo preconceito e não aceita o que nós somos, né? Então, assim, eu quero parabenizar, né, a Muçuca, né, porque é uma comunidade quilombola, ao povo tradicional, que também não é Muçuca só, é uma coisa filtrada, né? A gente tem que respeitar e ver, né? E também, quando se fala de Muçuca, não podemos esquecer da gastronomia que tem na Muçuca, né? Os grupos folclóricos, o nosso povo que representa a comunidade. Então, assim, eu gostaria de falar também a você que, quando a gente se fala de Muçuca quilombola, a gente conhece as pessoas, um certo
uma certa diferença. Né? Muçulca, quilombola, vige, como é que vive esse povo? Né? De onde vem esse povo? Né? E também tem uma história que deveria ser explicada. Né? Como foi gerado o quilombo, como é que vivem as pessoas, quais os seus hábitos, seus costumes, suas tradições. Isso é muito importante. Né? E também tem um projeto da Cozinha da Vó que a gente precisa mais trabalhar para que venham projetos para beneficiar a comunidade. Entendeu? Não ter essa separação. Por quê? A muçulca é que precisa dessa situação. Tudo bem. A escola também precisa de projeto, a escola precisa de reuniões, porque os professores precisam saber da história da muçulca, da situação da muçulca. Os alunos precisam saber de onde veio, quem são eles. E tem que se valorizar, entendeu? É isso que eu pergunto a vocês. Já tem projeto para essa comunidade? Vamos lá, por parte. Foram as 4 perguntas juntas. Vereadora, veja, quando a secretaria ela abre o leque, ela não abre o leque especificamente para uma comunidade. Ela abre o leque para Laranjeiras, ponto. Porque a muçulca nós sabemos da sua real importância, não para Laranjeiras só, mas para Sergipe. Mas eu tenho negros na muçulca, mas eu tenho negros em Pedra Branca, eu tenho negros no Bom Jesus, eu tenho negros no complexo completo do Conjunto Manuel do Prado Franco, eu tenho negros de norte a sul, de leste a oeste de Laranjeiras. Então, nós percebemos que a valorização ela tem que iniciar nas escolas. Então, se eu aplico os projetos que começaram a ser aplicados na Escola da Muçulca e do Cedro, eu estou, sim, dando os primeiros passos na muçulca. Primeiro ponto. A Cozinha de Vó, ela foi um projeto da própria associação que buscou a secretaria, na época, para um apoio mediante o que a lei permite, obviamente. E conseguimos direcionar isso. Mas como a Cozinha de Vó vai executar essas ações, não é de obrigação da Secretaria de Igualdade Racial. Mas aí é de um gerenciamento da Associação de Moradores, que a Cozinha de Vó está vinculada. Ponto. A Secretaria também entende que quando nós falamos de grupos folclóricos, nós temos uma parceria magnífica com a Secretaria de Cultura. Mas nós entendemos também que existe uma palavrinha que é ado, cada um no seu quadrado. E quando falamos de manifestações populares, nós direcionamos à Secretaria de Cultura, e a Secretaria de Cultura faz o seu trabalho, o seu dever de casa, valorizando de acordo com o que manda o tempo e a lei, os grupos da muçulca, porque nós sabemos que a maior parte da cultura popular em Laranjeiras está na muçulca. Então, eu não posso direcionar projetos únicos e exclusivos para a muçulca, desde quando o Ministério não libere. Se o Ministério liberar projetos especificamente para a comunidade quilombola, esse projeto vai ser executado na comunidade quilombola. Mas se o Ministério me dar projetos para as comunidades quilombolas e povos negros de Laranjeiras, eu tenho que estender para todos. Certo? Mas outra coisa... Existe ações e planejamentos para o ano que vem? Existem planos e ações, mas ano que vem é uma nova página. Então, nós precisamos ainda esperar entrar o ano para ver como será direcionado essa nova página. Mas a comunidade muçulca, ela precisa ser vista, sim. Por isso que existe o Rota Negra. Por isso que a Secretaria começou um desenvolvimento com a Secretaria de Cultura e Turismo, o turismo ecológico, o turismo gastronômico, através da Cozinha de Vó, porque como é que eu vou falar da gastronomia da comunidade muçulca se eu não tenho um direcionamento específico de restaurantes para isso? Existem restaurantes na muçulca, mas não são restaurantes que o Ministério de Igualdade Racial e o Ministério do Turismo, através da Rota Negra, identifique como uma tradicionalidade negra. Ponto. Mas se você for hoje na Cozinha de Vó, nós percebemos esse projeto como foi criado, a execução dele como está sendo feito e os selos que eles receberam através da OMS. Então, a muçulca é importante, é muito importante, porque é a nossa representatividade. Mas eu não posso direcionar
tudo para a Muçuca. Mas a Muçuca, através do que pôde a Secretaria de Igualdade Racial estar e executar com ela, durante o ano de 2024, foi realizado, como em toda a cidade, principalmente através das escolas. O Sarau Café de Preto, existem planos e ações para que o ano que vem o Sarau Café de Preto ele seja interativo. Então, que ele não aconteça só em Laranjeiras, na sede, mas que ele aconteça na Muçuca, no Cedro, em Pedra Branca, no Bom Jesus, e assim sucessivamente. Pode fazer outra pergunta? Amanhã é o dia 20, dia da consciência negra, certo? O que foi que a Secretaria de Igualdade Racial preparou para a Muçuca? Mais uma vez, aí eu direciono. O Dia da Consciência Negra, ela não é só da Muçuca, mas a Muçuca faz parte. Isso. Mas eu não posso direcionar só para a Muçuca, realizar só na Muçuca e o restante da comunidade. Então, a secretaria em si planejou e executou, de acordo com o que é necessário orçamental, obviamente, o nosso último Sarau Café de Preto, e com ele unificou, junto à Secretaria de Cultura do município e à FUNCAP, que também vai reabrir o Museu Afro-Brasileiro, que estava silenciado, que a identidade negra hoje está sendo reaberta para esse momento. É importante a comunidade quilombola? Entendo sim, obviamente, a bandeira que a senhora sempre defendeu e defende da comunidade quilombola Muçuca. Mas eu não tenho só negros na Muçuca. Então eu não posso, porque se eu colocasse uma programação exclusivamente e diretamente à Muçuca, como já aconteceu em momentos anteriores, e eu como fazedor de cultura, como também instrutor técnico cultural, ouvir da comunidade laranjeirense que não tem só negro na Muçuca. E por que não colocar uma programação no centro da cidade que pudesse aderir a todos? Óbvio, e é claro que vamos dizer, nem todo mundo tem transporte, mas isso é em qualquer lugar. Então, a necessidade e o momento que direcionou hoje a Secretaria foi lançar o projeto, encerrando o Sarau Café de Preto, no dia 20 de novembro, junto com a reabertura do museu, que é a nossa maior identidade. Porque lá está a história do negro, que também é da Muçuca, que passou por Laranjeiras nos seus 68 engenhos, que foi de lá mesmo, contando do museu, na sua expografia, que conta até onde chegou hoje, é a Muçuca, a comunidade quilombola, resistente, cultural, com a ancestralidade e um povo que vive, persiste e existe para existir. Ô, Gabriel, desculpa, é o que eu gosto de falar, eu gosto de começar, sabe? E Esse se não existisse a Muçuca, a comunidade quilombola, porque foi uma confusão, um conflito terrível, porque eu sou autora dessa situação, desse certificado. Em 2004. Certo? E se não existisse a comunidade quilombola, como seria o município? Assim, teria essa ligação? Porque não tinha. Pronto. Assim como teria outras cidades que não têm comunidade quilombola, mas têm negros, e eles executam políticas públicas para todos. Mas não era um certificado de quilombola, era separado, era povo negro, tradicionais, sem o título, sem o certificado de comunidade quilombola. Eu acho que tem um diferencial aí nessa situação, mas, como você diz, onde tem negro, o projeto atinge a todos, né? Mas sabendo que comunidade... Eu acho, é um haver meu, tá entendendo? Sim. Mas quando eu vejo que Muçuca tem um diferencial, porque ele tem um certificado, ela foi reconhecida, entendeu? Mas a Muçuca tem um diferencial? Tem, nós sabemos disso. A Muçuca, em 2004, foi reconhecida? Tem. Mas a Muçuca, ela não é única. A Muçuca é importante para Laranjeiras, e como é, mas eu não posso direcionar tudo a Muçuca se eu tenho negro em todos os lugares. Eu preciso unificar. Para unificar, eu preciso executar as políticas públicas para todos. Assim diz a Constituição. Então, se eu direciono toda uma programação e todo o ensejo da igualdade racial só na Muçuca, então eu estou ferindo a Constituição, eu estou ferindo o que diz as políticas públicas, que são para todos. É a mesma coisa de eu chegar e dizer que eu vou direcionar especificamente somente para as cidades que têm manifestações culturais. E as comunidades que não têm manifestações culturais, ela não tem um povo que tem sua tradição?
isso é tradição, mas é diferente, né, Gabriel? Eu acho, né? Olha, eu vou terminar aqui, porque os outros também talvez queiram falar, né? Porque eu gosto de conversar muito. Quando se fala de muçuca... Eu de sei. quilombola, O amor é uma defesa e um amor. Mas, às vezes, a gente tem que entender que o amor ela tem que estar junto com a razão e a clareza. E, nesse momento, a clareza são as políticas públicas que direcionam a pasta, e eu não posso sair da trilha do que diz o Ministério de Igualdade Racial. Mas, para que a muçuca tenha outras objetividades e outras funções, a própria comunidade ela tem que unir-se e retomar o seu papel de uma comunidade quilombola com uma associação mais ativa e existente para buscar, através do Ministério de Igualdade Racial, projetos e editais que cada vez mais funcione aquilo que é o seu título dado em 2004, que é a primeira comunidade quilombola do estado de Sergipe. E Laranjeira sabe disso. Eu acredito que deveria ser mais valorizado. Eu acredito. É um parecer meu que ninguém tira. Então, amanhã, graças a Deus, né, vai haver uma programação que a própria comunidade está fazendo. Eu não sei se você teve participação da manhã da programação. Não soube. Então, que deveria estar lá, né, Gabriel? Mas é aquela coisa, eu aprendi com minha avó, vereadora, que a gente só vai aos lugares quando nós somos convidados. E até então a secretaria não chegou nenhum convite verbal. E como estamos trabalhando em políticas públicas, em órgãos públicos, nenhum ofício de solicitação, até mesmo da presença do secretário. Imagine de um apoio que a secretaria pudesse dar como justificativa para o Tribunal de Contas. Então, eu entreguei um ofício lá ao meu querido amigo Plácido. Então, aí foi direcionado à Secretaria de Cultura, não à Igualdade. É junta, né? Trabalha junto a cultura. Estamos ali juntos, mas cada um tem o seu caminho. No final, nos cruzamos. Mas até então, a secretaria não chegou. Então, se você puder dar um pulinho lá, está convidado. Porque a programação é o desfile de beleza negra. A gente não vai fazer um desfile para, assim, valendo notas, essas coisas, porque não deu tempo. A política, né? É só para enfatizar o próprio valor. Só para não deixar sem fazer o desfile. Também tem um grupo de dança, né? E também tem a exibição de filme. E tem também, a gente vai fazer uma caminhada na rua, dizendo que somos quilombola e somos valorizados pela nossa cor, pela nossa família. É isso de hoje. Boa noite e boa tarde. E muito obrigado. Boa tarde, não. Ok, vereadora. Eu entendi, viu, Gabriel? Mais ou menos o que a vereadora Marisete quis falar. O que a vereadora quis falar nessa questão de ter mais ações, que levasse, que a secretaria também pudesse levar esses eventos que acontecem hoje, um exemplo, Sarau, que vai acontecer, especificamente aqui, normalmente acontece na Praça da Matriz, que esse mesmo evento pudesse se estender à comunidade muçuca, principalmente por ter uma representatividade maior, né, dos quilombolas. Mais ou menos isso que a vereadora quis dizer. Você entendeu? E no sentido de aplicar essas ações, porque também entendo que é importante que seja aplicada essas ações, como o Gabriel sempre está à frente, mas que também ela possa se estender, não somente centralizado, como é feito apenas no centro da cidade. Né? Eu entendi que ela, Gabriel, queria que acontecesse algum tipo de ação dentro da própria comunidade muçuca, entendeu? Aí você já coloca na sua pautazinha de 2025 aí, né, para fazer essa parceria. E também, como a vereadora, como o Gabriel também falou, vereadora, a comunidade também da muçuca precisa também pedir apoio. Da mesma forma como a senhora tem essa iniciativa, a senhora corre atrás. Muitas das vezes a senhora pede apoio até aos colegas vereadores. A mesma coisa, a senhora também tem que dar quantidade de pedir também apoio para que essas ações públicas também possam acontecer na muçuca. A palavra continua franqueada. Vereador Laércio, falar? Presidente, eu queria avisar também que vai ser lá no colégio, viu? O projeto vai ser lá no colégio, a partir das 3 horas da tarde. Vocês estão convidados, certo? Vai estar o São Gonçalo Mirim, um adulto, samba de pareia, o Rezado de Nadê, vai ter o grupo Timbaleiro Afro, hein? É importante. A gente vai fazer a apresentação no colégio e depois fazer um cortejo na rua. Vocês estão convidados, viu? Palavra franqueada, vereador Laércio. Boa noite, à mesa diretora, vereadores.
funcionários dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo online. E quero, primeiro, parabenizar pela a palestra, né? As informações que o secretário Gabriel Lourenço, né, veio passar essas informações, esse conhecimento para todos nós e para aqueles que estão também acompanhando nas redes sociais e que também vai assistir através de um link essa sessão de hoje com essa belíssima informações que é sobre a igualdade racial. Sobre uma questão de preconceito, nós temos ainda preconceito, mas que é importante quebrar esse preconceito, que é para poder a gente, né, as pessoas, ter um conhecimento sobre as culturas, né, religiões africanas, como nós temos 28 terreiros africanos aqui no nosso município, que é a cidade do estado de Sergipe que tem mais terreiros, né? Então é importante... Não. Laranjeiras tem 28, mas São Cristóvão tem mais terreiros até pela extensão do seu território. São Cristóvão tem mais do que Laranjeiras. Isso, mas pela extensão do seu território. É uma quantidade bastante significante, né? Esses terreiros que nós temos em nosso município, e que a fala da vereadora Marisete, uma cobrança que ela está fazendo, né? Mas é importante também, vereadora, que a senhora, como é defensora, a senhora cobra muito pela comunidade da senhora, é importante que a senhora vá fazer uma visita à secretaria para tirar algumas dúvidas, fazer algumas cobranças, para que possa também que possa ser estendido esses trabalhos, esses benefícios, né? Essas políticas públicas direcionadas à igualdade racial para a Mussuca também. Essa é a minha fala. Parabenizo mais uma vez, secretário, que o senhor sempre venha a essa casa trazer mais uma vez o conhecimento para os colegas vereadores e toda a Laranjeiras. Ô, Gabriel. Presidente, posso falar Ok, vereador. Posso falar um pouquinho? Mais a palavrinha. Gabriel, o que eu entendi aqui de Marisete, ela é defensora nata da Mussuca, o amor que ela tem, corretíssimo. Mas talvez esteja faltando uma interação entre o representante da Mussuca e a secretaria. A Mussuca está indo sozinha. E por que não juntar? Entendeu? Porque vocês que são representantes chegam na secretaria e falam, nossos planos são esses. Vamos agregar um ao outro. Aí fica melhor, porque aí todos compartilham de um plano só. Isso. Porque, no caso, amanhã, nós não sabíamos desse evento que está acontecendo na Mussuca. Já tem um evento marcado. Se fosse uma coisa agregada, exatamente, aqui o horário seria outro. Quem está aqui poderia participar de lá. E eu vejo assim, a Mussuca faz o dela separado. E Laranjeiras é uma cidade só, uma cidade rica em cultura. Laranjeiras, com tantos engenhos, quanto sangue negro não foi derramado? Não foi só no Quilombo. Olhe todos os engenhos que nós tínhamos. Então, o sofrimento na cidade é na cidade toda, entendeu? Cada engenho tem sua história, seu sofrimento e seu sangue derramado, certo? Então, por que não juntar? Quem é representante da Mussuca, venha para cá, vamos sentar e vamos planejar só um cronograma para que todos nós possamos participar. Porque tem a inauguração do museu e tem a programação da Mussuca. Aí eu acho que no próximo ano deve se unir mais, você pegar, sentar, o representante, ir para Gabriel, e aí se faz um trabalho só. E talvez tenha sido isso que você quis passar. Entendeu, Gabriel? Talvez tenha sido isso que ela quis passar. Uma junção então, entre os dois. a É isso Mussuca. que nós entendemos quando a cozinha de vó ela foi em busca da secretaria,
que é lá na comunidade, e mostrou seus anseios. Olha, nós somos o projeto que foi aprovado, né, recebeu essa emenda, né, de um edital federal. Estamos montando o projeto da Cozinha de Vó, que vai trazer essa ancestralidade. E como é que vocês podem nos ajudar? Então, a secretaria, como órgão que dá direcionamento, sentamos, mapeamos e direcionamos com eles. Porque é a associação de lá. Então, quando nós falamos de associação, é aqueles que representam a comunidade, né? E aí foi quando deu esse direcionamento todo à Cozinha de Vó. Então, a secretaria ela está sempre ativa, mas o que é que eu posso dizer, a vereadora? Nós plantamos a semente em novembro. Então, nós viemos preparando a terra, né? Colocando ainda o adubo dessa terra, para a partir de 2025, começar agora a tirar esses frutos. Porque se temos já leis que fortalecem isso, aprovado por esta casa, né? Ainda há outras leis que deverão vir, porque é importante e é necessário para isso, principalmente para a área educacional, né? De antemão eu vou adiantar para os senhores, nós iremos mandar para esta casa, através do Executivo, que o que é bom a gente copia. O Estado fez esse projeto de lei e o município percebeu a necessidade, que é o selo da escola antirracista. Porque esse selo, ele direciona que a escola possa trabalhar o antirracismo, sim, não só em novembro, mas durante o ano todo, nos 200 dias letivos da escola. E foi nesta casa que nós reativamos o Conselho Municipal de Igualdade Racial, para que com ele, que é um órgão fiscalizador, também acompanhe as necessidades das comunidades, já que tem as suas representatividades de cadeiras da sociedade civil. Né? Mas a ideia é que se trabalhe juntos, caminhe juntos, mas para isso a secretaria também precisa receber essa demanda. É assim como os senhores sabem da necessidade do povo, porque o povo busca os senhores e os senhores colocam esses anseios aqui na plenária. É com o presidente. Gabriel. Continua, para finalizar, vereadora Marisete. Já tem o conselho formado da Secretaria de Igualdade Racial? O conselho, a lei já foi feita, certo? Só que estávamos precisando só do parecer do Ministério. O Ministério já mandou o parecer agora, e daí agora nós vamos, depois dessa semana da consciência negra, que não tem como executar agora, nós iremos agora abrir o fórum, para daí sim colocar as cadeiras específicas de cada representatividade. Porque sem o fórum, nós não conseguimos reabrir o conselho. Mas, porém, todavia, existe uma cadeira da comunidade quilombola Mussuca dentro do conselho. Ok, vereadora. Palavra continua franqueada, vereador, por questão de ordem, vereador José Carlos. Depois, vereador Laércio. Gabriel, pare bem. O senhor hoje está subsecretário da pasta Sim. de Igualdade Racial. Igualdade Racial. A secretária hoje de Igualdade Racial é da Mussuca. Sim, e faz um trabalho coletivo comigo. Só que a parte de falar é minha, ela não é muito de falar. Pronto. Então, ela mesma não recebeu o convite para transmitir para vocês. Sim. Aí, essa disparidade de você estar fazendo um evento amanhã e a Mussuca está fazendo outro. Ela mora na Mussuca, a secretária de Inclusão Racial. Mas a minha pergunta para Vossa Excelência é o seguinte: você disse que tem 28 matrizes africanas Terreiros. aqui em Laranjeiras. É possível se formar outras matrizes? É possível abrir-se terreiros, sim. Por quê? Porque a cada geração, aqueles que fazem parte da segregação de matriz africana, eles se preparam para serem sacerdotes. E todo sacerdote tem que ter a sua igreja. Vamos falar numa linguagem mais um pouco cristã para o entendimento. Então, possa ser que gere outros terreiros de matrizes africanas? Sim. Ou possa ser que não. Laranjeiras já teve 36, hoje temos 28. Eu mandei uma pessoa da Mussuca que que mexe com essa matriz africana procurar a Vossa Excelência. Eu acho que ela procurou. Mussuca ou foi Bom Jesus? Mussuca. Também, eu já sei. Também. Maria.
Isso, para fazer parte do cadastro. Hoje a Secretaria está fazendo um novo levantamento dos cadastros dos terreiros de matrizes africanas em Laranjeiras, para que, a partir do ano de 2025, possamos ter um direcionamento maior. Porque o calendário festivo que vocês, né, Vossas Excelências aprovaram, foi para que o município tivesse respaldo por lei como ajudar esses terreiros de uma forma preliminar, assim como também tem as festividades dentro da Igreja Católica, que também os terreiros tivessem essa própria identidade. Então, foi esse projeto de lei que também serviu de exemplo para os outros 73 municípios do estado de Sergipe. Ok. Palavra com a franqueada, vereador Laércio. Secretário, são duas perguntas. No estado de Sergipe, quantos quilombolas nós temos? Né? Onde fica localizado? Um é na Mussuca, aqui, e aonde tem outro, se tem outro aqui em Sergipe. E os 28 terreiros africanos, se o senhor, onde fica localizado, digamos, Pedra Branca tem 3, as localidades aqui no município, onde fica... As comunidades quilombolas em Sergipe são mais de 30. Dentro delas, rurais, e apenas uma urbana, que é a comunidade Maloca, aqui em Aracaju. Mas são mais de 30 comunidades quilombolas em Sergipe. Então, eu não posso dar essa resposta final do parecer de quantos são, porque o IBGE ainda também tem algumas dúvidas por causa desse processo de titulação que muitas comunidades ainda não receberam. Laranjeiras, dos 28 terreiros, nós temos 6 no Bom Jesus, 4 entre Salinas e Conjunto, aquela região. Nós temos ainda Machado, que nós temos 2. Na Rua da Palha, nós temos mais 1. No centro da cidade, nós temos 2. E a segregação das casas de matrizes africanas Nagô, que são 6. Distribuídas entre Quitalé de Baixo, Quitalé de Cima, centro da cidade, Buquim e Comandaroba. Ok, muito obrigado. Palavra continua franqueada, vereador Rogério Matos. Boa tarde, presidente Adriano, a todos. Eu quero aqui registrar a presença de um grande amigo, o senhor Dedé de Gervásio, com sua esposa, sua filha e seu neto Matias. Seja bem-vindo a todos vocês. Eu quero, Gabriel, lhe parabenizar. Todos nós sabemos da sua competência, do seu conhecimento na área. Também dar os parabéns, estender a Michele também, uma pessoa também sempre ao seu lado, sempre parceira. Eu me perdi um pouco na hora da sua apresentação, mas eu tentei formular aqui uma pergunta. Dentro da capacitação que foram feitas aos professores, existe um calendário de acompanhamento? A qual período se é dado nas escolas sobre o tema aqui expresso por Vossa Excelência? Foram dadas formações a esses professores e foi feito um calendário, certo? Então, foi através do projeto Leyway. Então, teve o calendário dessas formações entre agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. A última formação com a culminância foi realizada hoje, que nós falamos que foi a culminância intermunicipal, onde Laranjeiras levou todo o seu trabalho realizado nas escolas para Socorro, e Socorro também apresentou as suas ações realizadas. Isso foi o pontapé inicial. Mas, a partir do ano que vem, a Secretaria deixa dentro do seu planejamento, obviamente, né, para ser executado, uma formação contínua dentro da Lei 10.639 para os nossos professores. E esse calendário ele vai ser montado junto às escolas e à Secretaria de Educação, que é a parceira principal, porque toda escola tem o seu calendário escolar. E se eu formo os meus professores, aquele dia ele tem que ter um pouco ser coberto, porque é um dia letivo. Então, se eu tiro o meu professor da sala de aula, eu preciso justificar e cobrir esse dia. Então, é dessa forma, junto em parceria com a Secretaria de Educação, que vamos mapear e planejar essas formações contínuas, porque percebemos que os nossos professores, eles precisam ser formados. Como detentor de conhecimento, eu como professor, em atividade, eu sou formado todos os dias, porque eu preciso sempre estar em atualização
assim como um computador que precisa ser atualizado, senão ele trava. Nós, professores, precisamos ser atualizados constantemente. Ok, estava lendo aqui uma informação aqui do nosso amigo Vitor, que está nos acompanhando, que todas as informações sempre é bem importante, né? A gente sempre está no dia a dia aprendendo e ouvindo. E esse tema, quando se fala de questão de consciência negra, é um tema muito abrangente. E Vitor me trouxe uma informação que também eu não tinha nem conhecimento atualmente, é que Sergipe tem 32 comunidades quilombolas reconhecidas oficialmente pelo INCRA, com o número total de habitantes ainda não está contabilizado em tempo real, né? Cada comunidade possui sua própria contabilidade do número de famílias. No entanto, os dados apurados em 2022, como o Gabriel falou, que ainda precisa atualizar, pelo próprio INCRA, é que se estima que reúne um pouco mais de 4 mil famílias quilombolas, composta no total de 28 mil pessoas. A maior comunidade cadastrada e de maior dimensão territorial são a Serra da Guia, em Poço Redondo, e Brejo dos Negros, que é em Brejo Grande. Também se destaca Lucienses, né, em Santa Luzia do Itaim, que ainda se encontra em situação parcial. Então, assim, são muitas informações que a gente, quando se abre um debate, né, uma palestra de extrema importância, a gente também aprende, né, um pouco, né? Então, a dúvida do vereador Laércio, nosso amigo Vitor ali, nos passou aí. A palavra continua franqueada. Mais alguém queira falar? Vereador Chiozinho, Luciano. Vereador Emerson. Não, né? Gabriel, você está... pode ponderar suas palavras finais, antes da gente dar o encerramento. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao convite, né? Primeiro do vereador José Carlos, que já que foi ele o autor, e agradecer também a cada um dos senhores e senhoras por aprovar, mas dizer que a secretaria está à disposição de todos, para todos e com todos, de acordo com o que liga às políticas públicas da igualdade racial. Não só a secretaria, mas também Gabriel, como professor, como historiador, como especialista em religião afro-indígena brasileiro, como técnico cultural e como fazedor de cultura. Também estou à disposição para somar, porque eu aprendi que a soma é que faz o desenvolvimento cada vez mais crescer, com erros e acertos, obviamente. Mas agradecer e dizer que a secretaria ela começou a crescer, e os frutos nós só poderemos começar a colher a partir do ano que vem. E agradecer mais uma vez pelo apoio desta casa, através das leis que foram aprovadas, sem questionamento nenhum. Mais uma vez, utilizando a frase em Yorubá, Vuduna Deji, muito obrigado. Ok, Gabriel. E, para finalizar, a gente... sobre a questão do negro, onde tem diversos debates mundial, né? É o que a gente mais vê hoje a se falar sobre a questão da discriminação. E eu costumo dizer o seguinte, que o que falta, na verdade, a cor hoje não existe, né? Não existe esse diferencial de cor. E sim, é o que a pessoa sente no coração e, acima de tudo, o respeito. Então, o que se precisa mais hoje, no dia a dia da gente, é respeito. Respeito, e a única diferença, que eu sempre falo, está no coração e não na cor. Então, finalizando o dia de hoje, agradeço a todos os colegas vereadores. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado a presente sessão, convidando a todos para a próxima sessão, na quinta-feira, dia 21 de novembro de